Voltando, pessoal, para a última parte do nosso estudo de hoje. Eu voltei aqui nesse slide último que a gente estudou, né? Só porque a impressão que a gente tem aqui o ponto central desse slide é o seguinte: entreguem para conquistar, lamenta as criaturas efêmeras, há tantas canseiras que se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Quando a gente luta por alguma coisa, né, e muitas vezes a gente não quer ver nada nem ninguém, a gente vai passando por cima que nem bum, pata de elefante, né, que nem trem sem freio para conseguir aquilo. Mas aí, tão pouco tempo isso vai estar conosco, né? Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa, em proporção inversa, né, à fé na vida futura. E aí a gente fica com uma pergunta assim: caramba, queria fazer um mestrado, queria fazer outra graduação, será que eu não posso? Será que eu estou... Não é isso. A questão é aquele equilíbrio que a gente estava falando antes. Né? Então você tem que equilibrar a sua vida, a sua preocupação com a sua vida como espírito, com você como espírito, com o plano futuro, com a sua vida futura e a sua vida aqui no mundo. É claro que você, já falei, tem que buscar um conforto melhor. Nós vamos entrar agora no outro ponto, o ponto de número 6. Vamos para ele, para que a gente entenda que essa percepção de que, poxa, não devo lutar, vou ficar aqui, vou só cuidar da vida futura. Calma, vamos ver aqui o que o próximo item diz pra gente. Vamos lá. Aqui, pessoal, Item 6. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia, tudo na terra periclitaria, tudo na terra estaria em perigo, né? Porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. Eu não vou mais me preocupar com as coisas do mundo material, eu vou só me preocupar com as coisas do mundo espiritual. E aí tudo na Terra estaria em perigo. Como eu falei antes, as vacinas, a medicina, a tecnologia, não, porque as pessoas não querem mais se preocupar com nada da vida do planeta, só com o plano espiritual. Isso é uma visão absurda, vou usar o termo absurdo, né? Não se trata disso, é uma interpretação absurda, pequena, mesquinha, não é assim. Olha lá, vamos ver o que está escrito aqui, Não é assim, gente, pelo amor de Deus, não. Aqui em vermelho, não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, a gente que está aqui estudando, que já tem essa visão, essa percepção da vida futura, da importância de nós mesmos como espíritos imortais, né? A gente vai, né? A gente sabe que a gente vai estar aqui por pouco tempo nessa encarnação. Aí bota aqui, cuida de estar aqui na Terra o melhor possível, ou o menos mal que lhe seja possível. Entendeu? Vai ter, aí para não dizer que a gente vai estar aqui, né, o melhor possível, ou o melhor possível, ou o menos mal possível. Ninguém há aqui, dando com um espinho debaixo de sua mão, não o retire para não se picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Aqui, meus irmãos, olha, impelido pelo instinto do progresso e da conservação, leis divinas, lei do trabalho, lei do progresso, lei da conservação, leis divinas. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência, aos desígnios de Deus, que, para tal finalidade, o pôs na terra.
Então, o colocou na terra, porque o trabalho, o conhecimento, né, a necessidade de conservar a raça, né, a conservar a humanidade, isso tudo são desígnios divinos, são leis divinas, não é isso? E essa foi a finalidade, porque quando a gente vem para cá para trabalhar, para suar, para estudar, para aprender, essa convivência com as pessoas que trabalham com a gente, que estudam com a gente, não é só ali no âmbito familiar que a gente aprende, não. A gente aprende em todos os relacionamentos que nos cercam. Lidar com todas as pessoas que estão à nossa volta, seja onde for, no trabalho, na faculdade, no clube, na igreja, não importa. Aqui mais, pessoal, ó. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Então, o que ele quer dizer aqui nesse trecho? Aquele que se preocupa com o futuro, ou seja, nós estamos aqui estudando, todos nós juntos, revendo conceitos, repetindo esses conceitos, colocando esses conceitos no nosso cérebro, para que ele possa trabalhar, para que o nosso dia a dia carregue esses conceitos e nos auxilie a tomar as melhores decisões todos os dias, em prol da nossa vida futura. Legal, essa consciência é muito legal e muito importante, porque tem a ver com a nossa evolução como centelha divina. Certo? Então, olha só, pessoal, o que o trecho diz é que, na medida que a gente tem esse conhecimento, a gente vai se preocupar com a vida material, essa nossa preocupação com o mundo material, ele é relativo. Claro que você vai fazer a sua pós-graduação, o seu mestrado, sei lá, o doutorado, um curso de idiomas, você vai progredir como ser humano e com isso, agora, aprendi para quê? Para guardar o diploma lá. Não, o que eu posso fazer com esse diploma? Eu posso ajudar alguém? Hoje, com o advento da tecnologia, já visto aqui o que a gente está fazendo, esse estudo virtual, eu posso auxiliar alguém com isso? Então vai lá e auxilia, cria um programa, cria alguma coisa para auxiliar o outro. Mas a gente não vai se preocupar com o plano material mais do que o necessário. É isso que o trecho diz. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo o quê? Tcharam! A gente já está chegando nesse ponto aí, pessoal. Pensando no destino que o aguarda. Aí saiu laranja. Vou botar vermelho porque isso é muito importante. Pensando no destino que nos aguarda. Daí agora vem uma coisa muito... Vamos para o próximo slide. E aí vem uma informação muito importante. Olha só, repara que esses dois últimos slides, eles tiram aquela ideia absurda de que a gente precisa levar a nossa vida só orando. Não, a gente tem que trabalhar, agir, faz parte das leis divinas, faz parte das leis da natureza, de trabalho, progresso, conservação, tudo isso, né? Então vamos seguir aqui para o nosso último slide de hoje, pessoal. Deus... Isso é Evangelho segundo o Espiritismo. São as instruções que a gente está recebendo, a interpretação com o auxílio dos Espíritos, que tem, lembrando o nome do tópico de hoje, ponto de vista, que tem um ponto de vista mais amplo do que o nosso enquanto aqui encarnados. Né? Olha só o que eles falam. Deus, conseguintemente, Deus, por consequência daquelas instruções dos slides anteriores, não condena os gozos terrenos. Não condena. Eu vou botar em vermelho também. Olha aqui. Mas ele condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. E há uma diferença imensa. É um abismo. Ele não condena. Nós lemos todo o contexto, todo o trecho. Deus não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se previnem os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus. O nome do capítulo: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura
Assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Perdeu. Mas você, tá, eu tenho muito mais aqui. Eu não vou ficar olhando para uma gota quando eu tenho uma piscina cheia. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre, exclusivamente na vida terrestre, assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Meus irmãos, são pontos de vista. Eu lembro que, eu acho muito importante, até para a gente não ter uma visão focada em ideias absurdas, em ideias que venham a ser mesquinhas, em interpretações que possam ter um quê de fanatismo, vamos deixar bem claro, está aqui, Deus não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Significa que você pode fazer tudo? É isso que está escrito aqui? Não. Significa que nós temos uma coisa preciosíssima, porque nós já estudamos também que nós somos centelhas divinas, espíritos imortais. Nós somos criados por Deus, centelhas divinas. E o que nos diferencia de tudo mais que foi criado por Deus é essa coisa sagrada chamada capacidade de pensar, de raciocinar, o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, através desse trecho, diz pra gente o quê? Toma cuidado por onde você anda. Ninguém te impede de andar por lugar nenhum. Ninguém, nada, Deus não impede. Mas se você está andando por caminhos que podem interferir na tua capacidade, no teu livre-arbítrio, aí você abre o teu olho, porque você vai ter que arcar com as consequências. Então, se preocupe com abusos, com exageros, em tudo por tudo. Nada é proibido. O primeiro milagre anotado, pelo menos que se conhece de Jesus, foi lá no casamento, em que ele transformou água em vinho. E os convidados já estavam todos embebedados. A mãe de Jesus, Maria, chegou para ele e falou: meu filho, acabou o vinho. E a festa, ainda tem festa dessa aí. Jesus mandou encher os barris no lago lá, no rio, e abençoou e transformou aquilo em vinho. O organizador do casamento falou: nossa, conseguiram? E foi provar. Falou: nossa, vocês são diferentes, de todas as outras pessoas que fazem, os eventos, porque, em geral, o melhor vinho, o vinho de melhor qualidade é colocado primeiro para que as pessoas falam: nossa, esse pessoal, olha aí, o melhor vinho. Porque depois que a pessoa bebe, perde a razão, ela já não sabe se vinho é bom ou se vinho é ruim. E nesse caso, Jesus não só transformou a água em vinho, mas transformou no melhor vinho que aquele organizador de festa, de evento, jamais tinha provado. Mas a gente precisa olhar os caminhos por onde a gente anda, para que a gente não se perca neles, para que a gente não se fira neles, porque as consequências virão. Meus irmãos, muito obrigada. Que a gente possa refletir sobre todos esses trechos do Evangelho de Jesus que vieram hoje para a gente, e que a gente possa introjetar isso. Quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente reflete, dá uma lidinha no seu evangelho. Se não tiver o evangelho, ouve, vai avançando, retrocedendo, ouve mais um pouquinho isso, porque o nosso cérebro vai registrando isso, sabe? E a gente vai começando a colocar essas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida. Um fim de quarta-feira abençoado para todos. Vamos continuar com a nossa reunião virtual. Graças a Deus.